Olá, eu sou Matilde Ia. E você está ouvindo o mini podcast Perguntas e Respostas, com Arthur Sérgio Neto. Neste episódio, Varginha versus Magé. Arthur Sérgio Neto. Nenhum outro ufólogo no Brasil esteve presente em campo pesquisando os dois casos ufológicos mais emblemáticos das últimas 3 décadas. O caso Varginha em Minas Gerais, 1996, e o caso Magé no Rio de Janeiro, 2020. Acreditamos que um paralelo entre esses dois eventos tem o potencial de enriquecer e revelar muito mais do que informações sobre objetos não identificados, mas padrões de comportamento de vários segmentos de nossa sociedade. Perguntas. Se o caso Varginha, ao invés de ter acontecido em janeiro de 1996, acontecesse agora, ele teria o desfecho que teve? Ou seria impossível controlar os múltiplos registros em vídeos e fotos que a população acabaria fazendo? Ou será que a resposta para essa pergunta é o que aconteceu em Magé no ano de 2020? Na própria pergunta já tem, acredito que, parte da resposta. Ou seja, seria realmente muito mais difícil controlar a velocidade da informação que acontece hoje, a quantidade de telefones celulares para se filmar e se fotografar na mão de cada pessoa da população. Então o panorama seria outro, seria muito mais difícil do Exército controlar. Ao mesmo tempo, como nós conhecemos os mecanismos de inteligência e de publicidade e de veiculação da informação nos dias de hoje, também poderia ser usado para contribuir num acobertamento mais efetivo. Ou seja, o que podemos considerar uma vantagem, ou melhor, uma vantagem a favor do caso, né, que seria muito mais difícil controlar a informação, os vídeos, as fotos, todo tipo de interferência da população, ao mesmo tempo poderia ser uma arma poderosa na mão do Exército, no sentido de uma censura, no sentido de uma informação plantada com mais eficiência para confundir as pessoas, para confundir a mídia. Poderia haver uma interferência dos órgãos governamentais para que as mídias não confirmassem. Então, uma série de aspectos traria esse contraponto das vantagens e desvantagens. E se acontecesse hoje, também temos que levar em conta o fato de que essa força-tarefa, que tudo indica ser de âmbito planetário, porque ela atua em vários países. Para vocês terem ideia, nós temos notícias de quedas de objetos em várias partes do mundo que nunca foram reportadas vamos dizer assim, na ufologia de uma maneira geral, na publicidade ufológica de uma maneira geral. Então, eles já são bastante eficientes. Eu acho que eles têm um percentual de eficiência alto, né? Aqui no Brasil nós temos notícias de pelo menos 2 quedas que nunca foram noticiadas. Coincidentemente, as 2 no interior da Bahia, né? Até pela própria ineficiência dos ufólogos, né? Temos que reconhecer que naquela época, em 96, apesar da precariedade da tecnologia de informação, da precariedade da tecnologia de mídia, apesar disso, os poucos ufólogos que existiam, eram ufólogos de verdade, eram pessoas que iam atrás, até porque não tinha outro jeito. Podemos fazer um paralelo
com um garoto que, para estudar, para se dar bem nas provas, ele tinha que ir até a biblioteca. Ele não tinha como abrir uma caixinha com uma tela na frente dele, como é feito hoje, e pesquisar porra nenhuma. Então, a gente fazendo uma analogia para os ufólogos, é a mesma coisa. Os ufólogos não tinham outra fonte de informação a não ser congressos, livros e ir a campo. Então, os ufólogos daquela época iam muito mais a campo do que hoje. Havemos de convir que a informação original, mais legítima, ela está, o conteúdo, hoje se chama conteúdo, né? O conteúdo mais original, mais legítimo, ela vem da investigação primária, entendeu? Então, não podemos esquecer disso. Hoje, talvez, aconteceria o que aconteceu em Caieiras. Caieiras aqui do lado, ali próximo a São Paulo. Pode ter acontecido alguma coisa ali? Pode, mas foi completamente antagonizado em todos os níveis, inclusive tirando proveito da preguiça dos próprios ufólogos. Porque nenhum ufólogo experiente foi até lá. Foi assim, foi 2 semanas depois, aí já era. Nós temos um amigo, Marcão, que foi até lá, mas foi, sei lá, 10 dias depois. Então, quer dizer, hoje eles também tirariam proveito da própria inércia que existe na ufologia, porque hoje podemos arriscar um palpite, a ufologia, em 70% dos casos, ela é de teleufologia, né? Quase ninguém mais. Isso não é nenhuma crítica, isso é uma constatação, porque temos que levar em conta que hoje as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm suas obrigações para com a família, para com as questões profissionais. Então, infelizmente, e hoje temos a informação num clique de teclado, entendeu? Então, é natural você entender que o ufólogo de hoje vá muito menos a campo. Então, o que acontece? Acredito, esse é algum dos aspectos. Nós poderíamos ficar horas falando sobre as diferenças e os pontos comuns entre os dois casos, mas acho que hoje, apesar da tecnologia, não levaríamos tantas vantagens assim. As forças-tarefas de acobertamento e de investigação desses casos hoje são muito mais eficientes do que eram há 30 anos atrás, né? O caso Varginha vai fazer. Então, eu acredito que ficaria muito parecido, claro, guardando as devidas proporções. Não podemos forçar a barra de querer colocar Magé no mesmo patamar que Varginha. Varginha é outro nível, né? Varginha, o nível de, vamos dizer assim, o nível de explicitude, o nível de indícios, o nível de testemunhos, o nível de interferência do caso Varginha, ele é gigantesco a nível mundial, superando a grande maioria de casos de quedas que ocorreram em outras partes do mundo. Não tem a quantidade de indícios, de vestígios de que realmente tudo aconteceu da maneira como vem sendo contado nos últimos 30 anos, é gigantescamente maior em relação à grande maioria dos casos de queda pelo mundo afora. Então, eu acredito que, guardando as devidas proporções, eles teriam que ser muito mais arrojados. Eles, que eu digo, os serviços de inteligência, os militares, as autoridades civis, eles teriam que ser muito mais arrojados para neutralizar o que poderia acontecer nos dias de hoje, como eles foram
não precisaram ser tão assim, mas como eles foram bastante eficientes em Magé. Agora, temos que lembrar de um fato, sempre com a presença da escola americana de resgate e acobertamento de casos de quedas de UFO. A escola é a escola americana, temos que dar esse título. Hoje, a gente tem uma percepção muito clara de que o Exército Brasileiro, em Magé, tanto em Magé quanto em Varginha, provavelmente só deu suporte às equipes americanas, que essas sim estavam no comando, essas sim estavam em atuação em todas as fases dessas operações. Então, na realidade, eu acho que isso é um padrão, acho que isso é um protocolo. As forças dos países onde o episódio acontece, elas apenas dão suporte para a atuação dos que realmente são detentores de todo esse conhecimento, de toda essa prática, de todo esse expediente, né, de todos esses protocolos de atuação nesses casos. Então, eu acho que resumir de forma alongada, mas não tem como resumir mais do que isso. Porque se formos abordar todos os aspectos, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Tendo em mente esses dois casos emblemáticos da ufologia brasileira, quais as semelhanças e quais as diferenças que você identificaria entre os eventos Varginha e Magé? Bom, sobre as semelhanças e diferenças entre o caso Varginha e o caso Magé, podemos dizer de forma bem resumida que, por exemplo, elas já começam pelos aspectos sociais da época, das regiões onde tudo aconteceu. Varginha aconteceu no interior de Minas, de uma cidade do interior, apesar de ser uma grande cidade, mas é uma cidade do interior, cuja vida social acontecia normalmente. Toda a rotina laborativa da sociedade local transcorria de forma normal. E aí onde se deu o episódio. Enquanto que em Magé nós estávamos num estado de exceção, que nunca aconteceu no Brasil, pelo menos já tinha acontecido epidemias, vamos dizer assim, as quarentenas em várias outras partes do mundo e outras épocas, até com epidemias muito mais graves. Mas no Brasil, Deus tem lembrança de um episódio tão abrangente, que abrangeu a sociedade como um todo, o país nosso gigantesco, dimensões continentais, e mesmo assim as autoridades sanitárias tiveram que manter todos num regime de exceção. Então, isso talvez tenha facilitado para as autoridades na forma de controle de tudo que estava acontecendo. Então, já começa por aí. Essa já é uma grande diferença. Uma grande diferença. As outras semelhanças, elas são um tanto quanto óbvias, né? Porque, por exemplo, envolve Forças Armadas. Os dois casos, claro, obviamente envolveram Forças Armadas, envolveram serviços de inteligência, envolveram a presença dos americanos. Os americanos estavam aqui desde o início, efetivamente, em ambos os casos, tanto em Varginha quanto em Magé. Agora, Varginha envolveu uma quantidade de testemunhas infinitamente maior, principalmente vindo a público.
não foram só as meninas que vieram a público, não foram só as meninas que viram esses seres. Esses seres foram vistos em vários municípios e distritos próximos de Varginha naqueles primeiros dias, e envolveu instituições sanitárias, porque envolveu 2 hospitais, um público, um particular. Então teve maciçamente pontos cruciais muito mais impactantes do que Magé. Magé foi uma coisa que um dia que se ouviu explosões, se ouviu barulho de alguma coisa grande que caiu, as pessoas testemunharam a presença maciça das Forças Armadas também. Isso não está colocado ainda de forma muito clara, mas tudo indica que também houve uma presença maciça das Forças Armadas, houve também a presença dos americanos, mas não houve nenhuma testemunha que tivesse vindo a público dizer categoricamente que viu os seres, ou que viu toda a cena, ou que viu o objeto fruto da queda, né, o objeto destruído ou coisa desse tipo. Então, as diferenças são violentíssimas. Varginha é incomparável, como o caso de episódio ufológico envolvendo queda de OVNIs e a presença de seres. Varginha é hors concurso, é incomparável. Nem Roswell foi tão complexo quanto foi Varginha. Foi tão complexo e completo em termos de etapas muito bem definidas de tudo o que aconteceu. Tanto é que vem se descobrindo novidades até os dias de hoje, 30 anos depois. Não podemos esquecer que Varginha vai completar 30 anos no ano que vem, em janeiro, e nós podemos arriscar um palpite que conhecemos um pouco mais do que 50% de tudo que aconteceu. Magé, então, nós fomos lá 6 vezes, não tem condição de se provar absolutamente nada, nem de se afirmar categoricamente absolutamente nada. São só especulações baseadas em informações de terceiros. A fonte mais fidedigna de toda a informação sobre o caso Magé é a população de Magé. Negar o caso seria uma irresponsabilidade, um desrespeito à população de Magé, porque a única fonte é a população. Não existem fontes pontuais, explícitas e categóricas, como aconteceu em Varginha, que tinha as meninas que juram de pé junto até hoje que viram o ser. Como que o caso Varginha e o caso Magé nos ajudaram a compreender o papel da ufologia brasileira na época do acontecimento? Não, a diferença entre a atuação dos ufólogos foi gigantesca, porque em Varginha toda a comunidade ufológica estava unida e em cima de desvendar o caso, de investigar o caso. Havia uma atuação pragmática. As pessoas se deslocaram de suas casas, as pessoas, como é que se diz, comprometeram seus trabalhos para viajar quilômetros para ir até lá. Em vários momentos nós tínhamos
de 16, 20, mais de 20 ufólogos de várias partes do Brasil, ufólogos de São Paulo, interior de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, de várias partes do Brasil, do Paraná. E, então, quer dizer, a comunidade ufológica ela era muito mais unida, as pessoas se ajudavam, havia divergências, sim, claro que haviam divergências. Haviam divergências em ponto de vista, na forma de atuação, nas crenças, de como a história toda se desenrolou. Havia uma série de pontos divergentes, mas ao mesmo tempo existia uma boa vontade e um olhar colaborativo de parte da totalidade dos ufólogos que foram até lá, né? Então, tanto é que houve essa sucessão de gerações de ufólogos diferentes que continuaram investigando e investigam até hoje e continuam trazendo novidades do caso. Várias partes do caso foram modificadas ao longo do tempo justamente pela atuação de grupos diferentes de ufólogos. O caso Magé é completamente outro momento. Num momento, vamos dizer assim, mais egoísta, vamos dizer assim, menos solidário, né? Podemos dizer que em alguns casos até com uma ausência de ética, entendeu? Porque nós fomos lá na maior das boas intenções, nós fomos lá porque éramos o grupo mais próximo, éramos o grupo que tínhamos obrigação de ir até lá. Se somos considerados ufólogos de verdade, se queremos ter a convicção de que a nossa atuação ela é efetiva, ela é objetiva, ela não é folclórica, ela não é simplesmente decorativa, nós tínhamos a obrigação de ir até lá e foi isso que nós fizemos. Independente das convicções de que se a imprensa estaria lá ou não, e etc. Aí o detalhe, o pior de tudo, nós fomos os únicos que fomos até lá, fazemos parte, pelo menos eu e o Júlio e outras pessoas que estavam no meu grupo, fazemos parte de uma comunidade que se diz a comunidade ufológica, e me parece que na época 1 ou 2 colegas, no máximo, nos contactaram para perguntar o que estava acontecendo, para querer saber de alguma coisa que poderia estar acontecendo lá, para se informar com quem estava lá, entendeu? E enquanto a grande maioria se imbuiu de uma vaidade, de uma arrogância e de uma falta de ética, falta de respeito, eu poderia delinear aqui uma série de faltas, entendeu? Resolveram criticar à distância, como é que se diz? Desrespeitando completamente nosso expediente de sermos práticos, de sermos objetivos do fato de nos deslocarmos de nossas casas em plena lockdown, em plena pandemia, negligenciando dar atenção com a nossa família, com o nosso trabalho, com o que seja, para ir até lá investigar, enquanto os caras, só porque não estavam lá, ou principalmente porque não estavam lá, falaram um monte de besteira. Então isso a mim me incomodou muito pouco, porque é o seguinte, eu acho que cada um responde por si, eu respondo pela forma como eu ajo em relação ao semelhante, em relação aos meus pares, em relação às outras pessoas.
E como essas pessoas reagem e devolvem, aí é a responsabilidade de cada um. Então, eu fico muito tranquilo. Sempre fui assim, sempre procurei tratar os pares, os semelhantes, quem quer que seja ufólogo ou não ufólogo, com o maior respeito que toda pessoa merece. Entendeu? Então já começa por aí. Se delineou que a postura de ufólogos foi baseada completamente em aspectos pessoais do mais baixo, da mais baixa falta de respeito. Não podemos omitir essa percepção. A maior falta de respeito com quem foi lá. Porque se fosse o contrário, pelo contrário, estaria aplaudindo essas pessoas que foram até lá. Entendeu? Mas as pessoas são movidas pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência. Entendeu? Então, infelizmente, porque graças a Deus, isso é um sentimento que eu não tenho. E a contribuição que eles deram é a seguinte: deram um exemplo de como nós não devemos agir. É assim que tem que ser. Acabaram, porque sempre tem uma contribuição, mesmo naquela pior situação, sempre tem uma contribuição. A contribuição que foi dado, o exemplo foi o seguinte: como nós não devemos agir quando outros colegas forem investigar um caso que nós não fomos investigar. Então, fica aí a minha resposta na forma de um protesto real, autêntico, legítimo, porque foi exatamente isso que aconteceu. O papel dos militares no trato dos supostos fatos? Bom, já foi comentado na resposta anterior que realmente os militares atuaram praticamente dentro de um mesmo formato, claro, adaptando os protocolos às situações e aos momentos. Né? No caso Magé, ficou claro que foram muito mais eficientes, guardando as devidas proporções, e no caso Varginha tiveram uma atuação muito mais contundente até hoje, né? Até hoje eles se manifestam, muito mais contundente, mas ao mesmo tempo, como era um caso muito maior, muito mais complexo, com muito maior número de testemunhas e indícios, eles acabaram cometendo várias falhas e acabaram deixando vários vestígios de tudo que estava acontecendo. E esses vestígios são, vamos dizer assim, decifrados até hoje. Mesmo assim, vamos dizer que percentualmente eles foram bastante eficientes, mas tiveram um percentual maior de buracos onde eles deixaram transparecer os fatos. No caso Magé foi diretamente o oposto. Eles foram muito mais eficientes, com um percentual de falhas muito menor, guardando as devidas proporções, volto a dizer. São casos completamente diferentes em termos de complexidade e de componentes. Né? Os componentes de Varginha são, vamos colocar, na casa de centenas de componentes das diferentes etapas de tudo aconteceu. No caso Magé seriam dezenas, seriam poucas dezenas. Né? Então, eu acho que, em poucas palavras, está bem resumido. A eficiência ou ineficiência dos veículos midiáticos na cobertura dos eventos. A atuação da imprensa, das mídias, dos veículos, dificilmente poderíamos compará-las
levando-se em conta que nos últimos 30 anos os veículos de mídia, de publicidade, de jornalismo, a tecnologia da informação e da comunicação no mundo inteiro, explodiu, né? Hoje em dia nós temos uma satélite a dar com pau aí, a informação é numa velocidade de fibra ótica, né? Mas naquela época, salvo engano, estavam começando os primeiros celulares. A gente estava ainda na era do e-mail, era muito distante. Agora podemos mencionar a questão operacional. Em termos operacionais, talvez por uma determinada falta de experiência ou uma falta de interferência dos órgãos governamentais, tanto militares quanto civis, a informação foi muito mais aberta, foi muito mais abrangente. Se falou do caso Varginha até o momento que percebe-se claramente que houve uma interferência de organismos militares e civis no sentido de reduzir ou, pelo menos, censurar parcialmente as informações. Só não conseguiram censurar tudo porque a atuação dos ufólogos foi muito mais contundente. Os ufólogos estavam unidos, né, como se falou. Então a coisa foi muito mais contundente, muito mais abrangente. Mas teve sim um percentual de censura e de interferência, vamos dizer assim, da metade para trás daqueles primeiros momentos. Mas no início mesmo, a imprensa noticiou fartamente, eu diria hoje, pelo conhecimento que nós temos dos veículos de acobertamento, da forma de atuação das entidades militares para acobertar esse tipo de casos, hoje seria muito mais difícil. Hoje eu acredito que existiria uma censura muito maior em relação a tudo que aconteceu naquela época. Naquela época existia uma certa ingenuidade, vamos dizer assim. A contribuição e a interferência das narrativas da população para a construção do entendimento e do sentido em cada um dos eventos em sua época? Essa acredito seja mais tranquilo responder, porque, imagina, 30 anos atrás, você falar em ET, em queda de OVNI, em qualquer parte do mundo era uma piada, né? As pessoas não tinham o menor conhecimento sobre isso. Isso estava na casa do entretenimento, era os aspectos cinematográficos que valia. Só uma pequena comunidade ufológica, vamos dizer assim, mundial, que estava ainda começando a ser reconhecida. Então, agora, no caso, a população da época, pela total falta de conhecimento, não teve praticamente nenhuma interferência, no caso, a não ser em aspectos muito pontuais, né? A interferência da população, de uma maneira geral, foi muito menor do que seria hoje, por exemplo. Enquanto que em Magé foi totalmente o contrário. A única fonte de informação e de percepção de tudo que aconteceu lá e que nos mantém ainda com a antena ligada e nos mantém vivo na possibilidade desse caso ser muito maior do que a gente imagina, é a população. A população é que, você vê, 4 anos depois a gente continua recebendo informações novas dentro daquele mesmo parâmetro de toda a investigação, ou seja, algumas informações acrescentam, outras confirmam e outras desmistificam. Então, hoje,
A população sabe o que é um extraterrestre, sabe o que é uma nave, sabe que a ufologia existe, sabe que os ufólogos são atuantes. Claro, não com aquela popularidade que a gente gostaria, né? Essa é uma das falhas que eu costumo apontar nos dias de hoje. As pessoas pensam que ufologia é uma coisa popular. Na minha opinião, ela está começando a ser popular, ela ainda não é popular. Mas a diferença do conhecimento da população daquela época para a população de hoje qualquer criança sabe o que é um ET. Hoje qualquer marmanjo minimamente informado sabe que existe um histórico de quedas de naves pelo mundo afora aí, mesmo que a grande maioria da população não acredite. Você acredita que estão sempre acontecendo no Brasil eventos ufológicos do porte de Varginha e de Magé? E que, por razões de isolamento geográfico, falta de registros, medo de ridículo, etc., esses eventos nunca virão a ser conhecidos? Não acredito, não é tão comum assim esse tipo de episódio. Mesmo assim, hoje sabemos que muitos não, mas já aconteceram alguns episódios que nós não conseguimos ter nenhum tipo de conhecimento. Algumas fontes fidedignas das Forças Armadas, não só no Brasil como fora do Brasil, dão indícios de que provavelmente já aconteceram pelo menos 3 episódios no Brasil que a gente nunca tomou conhecimento. Um teria sido no interior da Bahia, numa cidade que eu tenho o nome, mas eu não me lembro agora de cabeça. O outro teria sido o famoso caso também no interior da Bahia, da cidade de Feira de Santana, que nunca se conseguiu confirmar, nunca foi investigado, a verdade é essa, nunca foi investigado por nenhum ufólogo. Eu já até pensei em ir até lá, pegar um fio da meada lá e levantar alguma coisa, porque temos algumas informações à distância, essas informações podem nos levar ao fio da meada, mas as distâncias, toda a logística, o investimento que tem que ser feito para esse tipo de diligência não é fácil para nós que somos aqui do Sudeste. E temos, pelo menos o caso de Caieiras, nunca ficou esclarecido totalmente, nunca ficou esclarecido se foi realmente uma queda, se não foi realmente uma queda. Então ele está ainda dentro daquela margem de possibilidades, seja positiva ou negativa. E outros mais, parece que existem outros casos que... Porque o tom desses casos que eu estou mencionando é o tom que nos impede de qualquer comentário, ou seja, nunca ficamos sabendo. Existem indícios longínquos de que pode ter acontecido. Agora, não são comuns, isso não é sempre que aconteceu. Existem indícios de que podem ter acontecido, alguns que nós nunca ficamos sabendo. Você ouviu o mini podcast Perguntas e Respostas com Arthur Sérgio Neto. Episódio 1, Varginha versus Magé. Obrigado pela audiência. Até o próximo.